O hóspede nervoso é uma criatura perturbadora e misteriosa criada pelo artista de terror Trevor Henderson. Muito pouco se sabe sobre essa criatura, mas como o próprio nome diz, é uma criatura muito tímida e nervosa, mas que também gosta de perseguir as pessoas e fazer com que elas se sintam desconfortáveis. Isso torna ele único, porque ele não ataca as pessoas, mas observa elas à distância enquanto brinca com os medos dela. O hóspede parece ser uma criatura enorme e estranha, espiando por cima do que parece ser uma pequena casa que está em um campo. A maneira como ele olha para o que quer que ele esteja olhando mostra também que, além de observar, ele está descansando no topo da casa. O corpo da criatura, ou pelo menos o que podemos ver dele, parece ser grande e largo, com a pele sendo bastante grossa e enrugada, com muitas veias que podemos ver, mesmo de longe. O corpo tem uma forma oval, com os ossos dele parecendo teias de aranha, e os seus músculos também podem ser vistos, por ele ser muito magro. Os braços dele são muito finos e curtos, quando comparado ao seu corpo, mas mesmo assim, ele se parece muito com os braços dos humanos. As mãos da criatura são as partes mais normais, tendo os 5 dedos como de costume. Por fim, passamos para a parte mais estranha da criatura, que é a sua cabeça. A sua cabeça grande parece não ser nada além de uma pele lisa cobrindo um crânio, que também parece ser o crânio de uma criança, e os seus olhos são assustadoramente grandes e estão olhando em direções diferentes. A criatura também tem nariz e queixo, mas não tem boca. A própria cabeça está ligada no corpo por um pescoço grosso com muitas veias. E infelizmente não sabemos a altura exata dessa criatura, mas na teoria acreditamos que tenha cerca de 14 metros de altura, que é aproximadamente a mesma altura do Siren Head. Muito pouco se sabe sobre o comportamento e a origem dessa criatura, e a maior parte do que sabemos sobre ela vem de pura especulação. Como se não fosse óbvio, a causa desse sentimento de paranoia e medo, quando muitos viajantes paravam durante uma viagem para descansar, é muito provavelmente por causa da própria criatura, que sempre estava os observando de algum lugar. Ele também parece estar sempre observando e seguindo a pessoa aonde quer que ela vá, e não apenas em um único lugar. Isso também pode nos dizer que a criatura é invisível ao olho nu, porque uma coisa tão gigante chamaria a atenção em qualquer lugar. O olhar confuso e infantil no rosto da criatura também pode sugerir que ela esteja nervosa e paranoica também, e fica procurando pessoas para fazer elas sentirem o mesmo que ele está sentindo. De certa forma, ele quase age como uma espécie de doença que pode infectar as pessoas por muito tempo, fazendo com que elas se sintam vigiadas até encontrar uma próxima vítima. Essa criatura pode ser algum tipo de representação física para o sentimento de paranoia, e as suas origens não são claras, mas ele pode ter sido criado para representar o sentimento de paranoia e nervosismo sentido pelos humanos, espalhando esse sentimento para o maior número de pessoas possível, além dele mesmo experimentar esse sentimento. O rosto, que se parece muito com o rosto humano deformado, causa muito medo nas pessoas que o veem, permitindo que ele cause a maior quantidade de paranoia e ansiedade possível nas pessoas. Uma das principais habilidades do hóspede nervoso é a sua completa invisibilidade ao olho nu, exigindo uma câmera para poder ver ele, assim como o Homem da Face Invertida, que é outra criatura também criada pelo Trevor Henderson. Isso permite que ele persiga e observe as pessoas sem que elas vejam ele, causando ainda mais medo. Sua outra habilidade principal é a sua capacidade de induzir paranoia e ansiedade nas outras pessoas, fazendo elas se sentirem observadas. Sentir isso muitas das vezes causaria um sofrimento mental grave na vítima, e a criatura também pode se teletransportar, e é assim que ele consegue acompanhar as suas vítimas. E provavelmente ele não conseguiria se mover sozinho, sem essa habilidade, porque ele é muito grande para os seus braços e pernas suportarem ele. O tamanho grande do hóspede também significa que ele é capaz de se defender em alguma luta,
E, finalmente, também pode-se mostrar sinais de inteligência, e ele tem uma visão muito boa, o que é mais eficiente para rastrear e aterrorizar suas vítimas. O nome Hóspede Nervoso é um nome feito por um fã, mas ainda pode ser usado para se referir à criatura, até que um nome oficial seja dado. Ele é a segunda criatura com a habilidade de causar paranoia nas pessoas, sendo a primeira chamada de O Velho Detetive, que foi feita apenas um mês antes. E por fim, por causa do seu tamanho enorme, no começo ele foi pensado para ser um membro do grupo dos gigantes, criados pelo Trevor Henderson.